Simplesmente meti o louco ontem e pintei o cabelo de vermelho. Antes era mais ruivo, né? Agora ele tá mais avermelhado. O que vocês acharam? E aí, pessoal, como vocês estão? Faz tanto tempo que eu não apareço aqui, né, pra contar pra vocês as minhas experiências. Eu sei que eu falei que eu ia gravar vídeos depois que eu chegasse aqui, mas muita coisa mesmo aconteceu nesses 9 meses. E eu tentei gravar esses vídeos várias vezes pra relatar pra vocês como tava sendo o meu processo, mas sempre acontecia alguma coisa, às vezes eu tava muito cansada. Eu tenho muita preguiça de editar vídeo, então isso me pega um pouco. E às vezes eu sinto que eu tô a fim de falar, aí quando eu vou gravar não sai do jeito que eu quero e acabo não gravando. Mas eu tenho certeza, quase absoluta, que eu vou conseguir terminar esse vídeo pra vocês. E eu vou relatar como tá sendo a minha experiência. Eu já tô aqui há 9 meses. E assim, um pouquinho caótico, mas eu vou contar tudinho pra vocês. Durante esses 9 meses eu realmente recebi muitas perguntas sobre como estava sendo a minha adaptação aqui, como é morar com os meus chefes. Pra quem não sabe, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o au pair, mas eu vou dar uma abreviada aqui. Basicamente, eu sou uma babá e eu moro com uma família americana e trabalho cuidando dos filhos deles. Então eu moro e trabalho no mesmo local. Às vezes é um pouquinho difícil, né, pra conciliar isso, mas eu recebo um salário, um valor pra eu estudar e tenho a oportunidade de viajar, né, conhecer os Estados Unidos. Eu acho que por partes é um intercâmbio legal, tem muita coisa que deveria mudar, mas isso é um assunto pro próximo vídeo, talvez quando o au pair acabar, né, eu posso falar. Mas é basicamente isso. Quando eu cheguei aqui, o que eu menos pensava que iria me afetar tanto era a alimentação, porque a minha alimentação no Brasil não era muito lá essas coisas. Eu tentava comer saudável, mas às vezes eu pulava almoço, não comia direito, passava o dia inteiro com uma refeição só. Então eu falei, ai, quando eu chegar nos Estados Unidos, eu não vou sofrer tanto com a alimentação. Eu conto, né? Eu conto, vocês contam. Gente, eu acho que a alimentação realmente me afetou muito. Quando eu cheguei aqui, eu perdi muito peso porque eu não comia quase nada. E aí depois eu comecei a ganhar peso porque eu comecei a comer tudo. E aqui, comer porcaria é muito viável, porque é tudo muito barato. Você compra um pacote de M&M, sei lá, de quase 1 quilo por 8, 9 dólares, sendo que no Brasil um de 250 gramas deve estar o quê? Uns 10, sei lá, 15 reais, nem sei mais quanto que tá. Então comer mal aqui vale muito a pena. E como a rotina do americano ela é muito corrida, eles trabalham basicamente de domingo a domingo, depende da família também, mas eu acho que 90% das famílias americanas são assim. Então eles optam pelo mais fácil e pelo mais prático, que é plástico, plástico, plástico. Tudo aqui é pré-frito, pré-assado, então você esquenta ali no forno por, sei lá, tantos minutos, tá pronto. Tudo vem em pacotinho, tudo tem o triplo de calorias, muito sódio, e isso acaba enchendo o nosso corpo, porque, pelo menos eu no Brasil, era acostumada a comer muito coisas naturais, né? Coisas que a gente planta, a gente sempre tem uma horta em casa, você também no mercado, você pega coisas não tão industrializadas. Mas você chega aqui, é muito difícil, realmente muito difícil, e o meu corpo acabou inchando muito. E agora que eu voltei, eu tô cozinhando, né? Mesmo cozinhando, eu ainda sinto que a comida é muito diferente e o meu corpo ainda tá inchado. Eu tento beber muita água, tento cozinhar, voltei pra academia. Eu sinto que o meu corpo deu uma melhorada, que eu tô me sentindo melhor. Eu também tô tomando vitaminas, porque eu senti que eu não tava comendo ferro o suficiente, eu não tava comendo muito bem, então eu tava me sentindo muito cansada, muito exausta. Eu ainda me sinto um pouco assim, mas eu tô tomando vitamina D, vitamina C, vitamina e muita água também, que é importante. Mas mesmo assim, né, gente, é difícil até o corpo acostumar, até a mente acostumar, e talvez no segundo ano eu já esteja me sentindo melhor. Eu acho que estar bem consigo mesma é muito importante, então eu tava realmente me sentindo muito mal, porque eu tava vendo que eu não estava tendo uma rotina saudável de alimentação,
Eu estava comendo muita coisa pronta, muita porcaria, doce, experimentando de tudo, né, gente? Porque você chega aqui, é tudo totalmente diferente. E você quer realmente provar de tudo, mas depois aquilo se torna algo comum. E eu vi que realmente se eu não tivesse uma alimentação saudável e não começasse a cuidar de mim novamente, eu não sei o que ia acontecer comigo, né, gente? Agora, falando sobre a disposição das cidades aqui nos Estados Unidos. Eu moro no subúrbio, porque a maioria das famílias do programa de au pair moram no subúrbio, né? Então eu moro a 26 minutos de carro de Washington DC, que é a capital dos Estados Unidos. E não dá pra fazer nada sem carro no subúrbio, porque tudo é extremamente longe. As cidades não são projetadas para você caminhar, você não consegue caminhar. Então, tudo que você precisa fazer, você realmente precisa ter um carro. Se você não tiver um carro, ou você gasta todo o seu dinheiro com Uber, ou você vai nem de bicicleta, né? Porque não tem lugar, certos lugares você não pode andar de bicicleta. Então, realmente, você precisa de um carro, a não ser que você mora no centro da cidade. No centro da cidade. Senão, você não vai conseguir fazer nada. E isso me deixa muito chateada, porque no Brasil, né, a gente sabe que dá pra você caminhar pela cidade sem problema nenhum, você consegue parar lá no centro e fazer todas as suas coisas. Pelo menos eu morava numa cidade pequena, né? Então eu não precisava de carro pra se locomover de uma loja pra outra, ou do mercado até uma loja, porque era tudo pertinho, mas aqui é extremamente tudo longe. Isso me irrita bastante, porque eu sou uma pessoa que gosta de caminhar, que gosta de ver as coisas, e aqui eu não consigo fazer isso. É engraçado, porque o shopping deles, o que eles chamam de shopping, é uma coisa muito diferente. É como se fosse um quadrado, no meio tem um baita estacionamento, tipo, enorme, cheio de vagas pra você estacionar o carro, e ao redor eles têm as lojas, tipo, algumas lojas. E aí, se você quer ir pra outra loja, você tem que dirigir, sei lá, às vezes 15 minutos. E, gente, 15 minutos aqui é longe, tá? 15 minutos aqui é longe. Ou meia hora pra você achar outro estacionamento de shopping que tem a loja que você quer, pra você poder comprar o que você quer. Tem um shopping aqui perto que é o que mais parece um shopping brasileiro, tem 3 andares, se não me engano, tem praça de alimentação, tem algumas lojas, mas não é a mesma coisa, né? Não tem aquela vibe brasileira que a gente gosta. Sobre as pessoas aqui nos Estados Unidos, realmente ninguém nunca me desrespeitou, a não ser quando eu fui tirar minha carteira de motorista, que é uma história engraçada, que eu não fui nem atendida por um americano, né? Não era nenhum americano que ia aplicar o teste pra mim, ele era hispânico. E ele me xingou, ele me xingou, cara, ele me humilhou. Não foi nem assim, ele me xingou, ele me humilhou. Eu não sabia como funcionava, também deveria ter pesquisado, né? A culpa é minha. Mas nem totalmente, porque ele realmente foi muito idiota comigo. Eu passei na prova teórica, né? Que é umas perguntinhas lá, enfim, passei, porque eu estudei no site. E fui fazer a prova prática. Tipo, depois que você faz a teórica, você já pode fazer a prática, se você tiver marcado. E eu fui fazer, e eu não sabia como funcionava, eu achei que era como no Brasil, ele ia sentar do meu lado e a gente ia sair dirigir. Mas primeiro, aqui na prova prática, eles pedem pra você sentar dentro do carro com o carro desligado e eles vão dar instruções pra você, pra eles verem se o carro tá funcionando de forma correta, pra você dar seta, buzinar, pisar no freio pra eles verem as luzes de freio, enfim, essas coisas. E aí eu liguei o carro e estava saindo com o carro. E aí ele me xingou muito, ele me xingou muito. E era tipo, eu tinha acabado de chegar. E eu falei, ai, desculpa, porque eu ainda estou aprendendo inglês. E quando as pessoas falam muito rápido, eu fico nervosa e não entendo. E ele me xingou, ele falou, você não... Aí eu falei, né, que eu era brasileira. Ele falou, você não está no Brasil. Você está nos Estados Unidos e você precisa saber inglês. Sendo que a prova nem exigia que você soubesse inglês. Você poderia fazer em várias línguas, só não tinha em português, né, obviamente. Mas ele simplesmente falou isso. Ele nem era americano. Mas eu sempre fui muito bem recebida, só que realmente tem essa frieza dos americanos, eles não gostam de abraçar, eles não gostam muito de contato físico. E teve uma situação, né, que uma vez eu fui cumprimentar uma mulher e eu segurei a mão dela e fui abraçar ela e ela ficou tipo assim, oi, o que você tá fazendo? Eu falei, ai meu Deus, desculpa, porque no Brasil a gente tem esse costume, né? E eles não têm esse costume aqui, não tem costume de abraçar, beijar, enfim.
mesmo, sabe, entre família, eles não são muito assim. A gente acaba se sentindo muito solitário porque não tem esse afeto, né, das pessoas, você não sente aquele, como eu posso dizer, aquele brasileirismo, não sei se existe essa palavra, mas é isso aí. Também não é normal você ver pessoas na rua, como eu falei, a disposição das cidades não é feita para você caminhar, então é muito difícil você ver pessoas andando na rua, mesmo nos bairros. Eu moro no subúrbio, né, então o meu bairro é muito familiar, mas é muito difícil você ver as pessoas na rua, e as pessoas sempre ficam com as portas das casas fechadas, e realmente parece um bairro fantasma. Eu ainda sinto, assim, uma certa tristeza quando eu saio pra caminhar, porque eu não vejo ninguém. Ninguém. Tanto assim que pra você fazer amizade com americanos é bem complicado. Apenas se você conhece alguém e essa pessoa te introduz nesse círculo de amizade americano. Não tive essa sorte. Enfim, realmente é complicado fazer amizade aqui, como as pessoas são muito fechadas, então, né? Mesmo com au pair, tem muito au pair na região onde eu moro. Então, au pair brasileira, de fato, eu fiz algumas amizades, mas eu acho que pra mim foi bem complicado fazer amizade. Eu sou uma pessoa, assim, meio fechada, mais tímida quando eu saio. Então eu não chego nas pessoas conversando e tentando fazer amizade. Eu acho que as pessoas têm que fazer isso comigo e aí eu começo a me abrir depois de um certo tempo conversando, enfim, eu começo a ficar mais de boa, mas eu não sou esse tipo de pessoa que chega nos outros pra fazer amizade. As pessoas têm que fazer isso comigo. Então é um pouquinho complicado pra mim, às vezes, fazer amizade aqui. E às vezes as pessoas têm outra vibe, querem fazer outras coisas, e eu gosto de... Sou uma senhora de 22 anos que gosta de fazer coisas calmas, gosta de tomar cafés, gosta de ir em museus. E sorte minha, porque Washington DC é um lugar ótimo pra fazer essas coisas. Tem vários cafés, restaurantes, museus grátis. A maioria dos museus aqui em Washington DC são grátis. Isso é maravilhoso. Muito diferente de Nova York, né? Que qualquer museu você tá pagando $50. Então, realmente é um pouco difícil acabar fazendo amizade, porque, né? Às vezes a gente quer forçar uma amizade, sendo que não bate, né, gente? Ela não conecta. Então, eu realmente aprendi esse ano que tem coisas assim que é assim, vai fazer o quê? Saudade de casa. Esse é um ponto muito forte que toca no meu coração. Gente, todo mundo falava pra mim que a saudade homesick, né, que a gente fala aqui, saudade de casa, é uma coisa que seria até uns 3 meses de intercâmbio mais ou menos, que você sente falta da sua família, você sente, né, vontade de voltar pra casa. Mas o fato é que eu sinto isso todo dia, todos os dias. Então, pra mim, eu acho que a homesick tá sendo, assim, uma fase, assim, bem chatinha, que não tá passando, não tá me deixando em paz. Sinto muita falta da minha família e vejo eles reunidos nos sábados na casa da minha avó, uma coisa que eu adorava fazer com os meus primos, porque eu sou uma pessoa, assim, que gosta de pessoas, sabe? Não necessariamente eu gosto de estar ali interagindo, enfim, mas eu gosto de ver pessoas reunidas e gosto de como se eu me sentisse abraçada, só de ver as pessoas ali reunidas conversando. Então eu adorava nos finais de semana quando via minhas tias e a gente sentava todo mundo junto e conversava. E você se sente tão acolhido, né? Se sente tão bem. E aqui, como eu falei, não tem, não tem isso. E realmente sinto muita saudade de casa todos os dias. Eu amo muito a minha família. E muitas vezes eu já pensei, né, em voltar pra casa. Mas eu sinto que eu não tenho mais uma casa em específico. Eu acho que eu não pertenço a lugar nenhum, eu pertenço a mim mesma. Então é como se eu quero voltar pro Brasil, mas se eu voltasse pro Brasil, eu ia sentir que eu não pertenço mais àquele lugar, sabe? Mas eu também não pertenço aqui onde eu tô. Então é um sentimento bem ruim de não pertencimento. Mesmo sentindo muita falta da minha família, muita saudade deles, eu ainda quero terminar minha jornada aqui. Tem coisas que a gente precisa abrir mão para conseguir outras muito melhores. Já engatilhando, né, esse ponto de saudade de casa e sentimentos, tô toda sentimental agora.
eu queria falar sobre amadurecimento. Eu acho que todo mundo, uma vez na vida, deveria ter experiência de morar fora ou viajar para fora do país. Porque é uma experiência que vai transformar a sua vida, literalmente vai transformar a sua vida. Você vai ver o mundo de outra forma. Quando a gente faz intercâmbio, a gente passa por situações que a gente nunca imaginaria. Então a gente precisa aprender a lidar com situações sozinhas. Passei por muito perrengue durante esses 9 meses aqui nos Estados Unidos. Eu já passei por muitas situações difíceis e que eu tive que sentar, respirar, pensar e resolver, porque ninguém ia resolver aquela situação por mim. Eu posso falar que eu saí do Brasil como uma menina e eu realmente me tornei uma mulher. Eu aprendi, primeiramente, a ser mais paciente, a lidar melhor com as minhas emoções. Eu era muito explosiva. Quando alguma coisa não dava certo, eu explodia, eu ficava chateada, sabe? Eu queria brigar e não sei. E depois que eu vim pra cá, eu realmente aprendi a me controlar. Aprendi a sentar, respirar, pensar no que poderia ser melhor pra mim. E uma coisa que eu aprendi é que existem batalhas que você não precisa lutar. Entendeu? Tem certas situações que não vale a pena você brigar, você se chatear e criar todo um caos ao redor disso. Não vale, simplesmente não vale a pena. Claro que quando uma coisa está extrapolando seus limites e não tá te fazendo bem, é uma coisa que vale a pena, sim, você sentar e falar, não, isso não tá certo. E, entendeu? Isso precisa melhorar. Mas tem certas coisas pequenas que no momento de raiva eu pensei, não, porque isso não tá certo, não sei o que, eu vou discutir e vou brigar. Mas aí eu sentava e pensava, cara, vale a pena eu criar um caos enorme em cima dessa pequena situação e depois ficar um clima chato, uma coisa chata? Porque, gente, assim, eu tô falando sobre os meus chefes. Eu moro com uma família americana e trabalho aqui, moro com eles, então às vezes acontecem certas situações chatas e aí vai de você, né? Escolher entre criar uma coisa muito maior ou simplesmente ignorar aquilo para sua saúde mental. Morar fora não é fácil, fazer intercâmbio não é fácil, você mudar a sua alimentação, a sua cultura, o seu círculo de amizades, você está se introduzindo em uma nova sociedade, você precisa se moldar a essa sociedade. Eu vim pra cá sabendo tudo que poderia dar errado. Tudo que poderia dar errado pra mim, eu pesquisei antes de vir e mesmo assim eu falei, não, eu vou. Porque era isso que eu queria pra minha vida. Eu queria morar fora, eu queria ter essa experiência, e isso foi uma porta de entrada pra mim. Eu agradeço, eu sou grata também por isso ter acontecido na minha vida. Todos os dias é uma luta, mas esse intercâmbio realmente me ajudou a ver quem eu sou, a amadurecer, a me conhecer melhor. Pra mim, morar fora foi uma das melhores experiências que eu pude ter na minha vida. Mesmo com todos os desafios que eu passei, que não foram fáceis, mesmo com tudo isso, eu acho que foi a melhor experiência que eu poderia ter escolhido. Abriu a minha cabeça para novas oportunidades, para outros intercâmbios que eu posso fazer depois desse intercâmbio que não vou contar, mas já tá tudo aqui, ó, tá tudo planejado. Então, realmente, eu sempre tive um sonho muito grande de viajar o mundo, de falar vários idiomas. Pra mim, isso é viver. Pra você, talvez, não tenha esse desejo de morar fora, de viajar, enfim, tudo bem, tá tudo certo, cada um com seus objetivos de vida, mas o meu objetivo sempre foi viajar. Então, o au pair foi a porta de entrada pra mim morar fora, e agora eu tenho muito mais oportunidade, inclusive porque eu falo inglês, e é uma porta de entrada muito grande, né, pra você fazer outros intercâmbios e morar em outros lugares. Enfim, eu acho que eu sou realmente grata ao au pair por causa disso. E é isso. Sem mais delongas, obrigada por assistir esse vídeo. Eu sei que eu estou sumida, eu vou tentar postar mais vídeos com frequência. Inclusive, tem um aí que eu estou em mente. Vou contar pra vocês o meu perrengue de viagem. Eu fui pra Portugal, né, nas minhas férias aqui. E
Gente, o que foi aquele perrengue que eu passei? Mas vocês vão saber no próximo vídeo, quando eu gravar pra vocês. Um beijo, até mais.